formação, né? É, é muito importante que a gente perceba, né, que cada um tem a sua individualidade e que, na verdade, nós estamos dentro da nossa individualidade atuando para um coletivo maior. A gente sabe muito bem, né? Eu não preciso mostrar isso para vocês, apontar isso para vocês, que hoje a profissão que nós escolhemos, ela é uma batalha diária, né? Ela é árdua, realmente é um caminho muito árduo. É um caminho em que a gente tem que se criar e recriar a cada dia, né? É bem diferente do que a gente tinha alguns anos atrás, porque nós temos questões muito complexas, e essas questões complexas, que eu falo assim, fora, né, da escola, e essas questões que estão fora da escola, elas vão sempre bater, vão sempre reverberar na escola, né? E se está reverberando na escola, está em nós também, que fazemos parte da comunidade escolar. Então, é importante que a gente tenha essa noção, né? E tenha sempre um fortalecimento, porque se a gente não se fortalecer, né, a cada dia, a gente acaba observando assim, né, que o desânimo é grande, né? Os obstáculos são grandes, então a gente tem que ter um lado que vale a pena realmente, que a gente observe que é, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é esse o meu objetivo, é esse o meu propósito, e é com isso que eu vou trabalhar, né? A gente observa também, estatisticamente falando, hoje, um número alto de docentes, né, que estão doentes, um número alto de docentes que larga o magistério, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer, na verdade, é fortalecer a nossa profissão, né? Que é uma profissão que eu acho assim linda, né? Maravilhosa, dentro do propósito de cada um de vocês. Então, a minha formação, ela é da área tecnológica, né? Eu sou professora há muitos anos, é, dentro da área tecnológica, da área da matemática, tá? Além disso, além do curso que eu tenho, né, da área de matemática, eu tenho a área de química e eu também tenho a área de engenharia. Então, repara, né, eu poderia ter ido para outro caminho, tá? Mas eu sempre quis dar aula. E é engraçado quando o aluno me pergunta assim: você só faz isso? Você só dá aula, né? Como se só dar aula não fosse tudo. Então a gente repara que ali nós temos que realmente nos fortalecer, né? Para que esse comentário ele é, não se propague, né? Antes eu ficava muito chateada com esse tipo de comentário. Hoje em dia isso já não me preocupa mais, né? Por quê? Porque eu sei o que eu quero. Foi uma escolha que eu fiz. Eu poderia ter ido para outros locais, mas eu quis continuar no magistério. Então, a minha escolha, ela foi a primeira escolha. Eu não fui para o magistério porque eu não quis, né, outras coisas ou porque outras coisas não deram certo. Eu fui para o magistério porque ela foi a minha primeira escolha, né? Depois disso é que eu fiz a área da engenharia, é que eu fiz o mestrado, é que eu fiz o meu doutorado, né? Então, tudo isso foi feito depois que eu já estava em sala de aula. E eu sou muito feliz com a minha escolha, né? E eu espero que vocês também sejam. Eu espero que vocês, dentro do propósito de cada um, né, seja muito feliz na escolha, né, que você fez, certo? Então era isso que eu queria passar
inicialmente não estão conseguindo entrar? Mas por quê? Nem com o link que eu passei? Porque eu hoje coloquei o link, né? Coloquei lá na sala virtual e mandei por mensagem também. Nem com o link estão conseguindo, Evelyn? Vê se vocês conseguem passar aí o link para que eles possam entrar, porque eu não tenho assim esse acesso às pessoas que não estão conseguindo. Aí, se vocês puderem avisar. Eu entrei pelo calendário, que está lá. Eu marquei no calendário, tudo certinho, e mandei um link também. Então, quem entrou pelo calendário não tem como dar ruim, né? Que esse é o certo. Eu só mandei hoje, nos 45 do último tempo, para Mas eu não consigo. poder tentar salvar alguém. Mas eu testei o link hoje. É estranho, será que fechou? Tenta ver se eles, por favor, Evelyn, se eles conseguem entrar pelo calendário. Por favor. Deixa eu ver aqui só um instantinho. O link é esse mesmo. Pelo menos é o que aparece aqui para mim. Não sei se vocês aí conseguem ver um outro link. O que aparece para mim é esse. Estranho. Tá bom, de qualquer forma. Obrigada. A gente vai entrando aqui, vai começando e vamos ver se eles conseguem entrar, tá bom? Eu vou tentar aqui ver uma outra forma, só um instante, meninos. Só para. Ó, peraí. Vê se eles conseguem agora aqui. Se vocês puderem passar isso aí para eles, porque de repente eles não estão linkados aqui, aí estão fora e aí de repente não estão conseguindo entrar. Porque eu sei que teve uma mudança no Teams do mês passado para esse mês, mas não sei se é isso. E como a gente aqui tem que entrar diferente, né, das outras lives. Então, eu mandei por mensagem, por e-mail, e mandei também na época, eu coloquei na sala virtual hoje, perdão, na disciplina hoje, na informações gerais. Eu coloquei lá também. Coloquei tanto em mensagens quanto em informações. E aí foi para vocês por e-mail. Estranho. Bom, de qualquer maneira, sejam bem-vindos. Eu estou mandando aqui também, tá? Mandei aqui no chat. Se alguém puder passar, eu estou mandando aqui também o link da reunião, tá? Que eu peguei aqui agora. Agora, eu não sei se, de repente, se as pessoas não entrarem pelo Outlook, se eles conseguem entrar. Vamos ver. Bom, então, vamos iniciar aqui, vamos falar um pouquinho, brevemente, sobre o nosso ensino da matemática, né, que é esse o nosso objetivo. E como eu coloquei aqui para vocês, logo no início, né, esses desafios que a gente tem, né, que não são poucos, mas a gente também tem muitas alegrias, né? E uma delas, para mim, é a matemática, né? Não seria muito estranho, né, se eu falasse que
Na verdade, eu não me sinto feliz quando eu vejo que o aluno aprende, né? Que ele gosta, que ele aprende matemática. Mas a gente sabe que a matemática ela ainda é um bicho de sete cabeças, né? Para muitos alunos. E o que que, ó, vou admitindo aqui. E o que que a gente pode, na verdade, fazer para melhorar isso? O que que a gente pode fazer? Tentar alternativas, né, diferentes das alternativas tradicionais. É, e aí, muitas vezes, esse tradicional, né, faz com que o aluno ele tenha uma certa resistência, ele tenha uma certa dificuldade. Então, o que que é legal? É incentivar o aluno dentro do nosso cotidiano, né, a ministrar esse saber dentro do seu dia a dia. E fazer com que ele, eu sei que é uma frase pronta, né? Mas fazer com que ele se torne realmente protagonista do seu conhecimento. Isso é muito importante, tá? É bem diferente e vocês sabem disso muito melhor que eu, né? É muito diferente quando eu estou na frente, né, dos meus alunos todos, começo a falar, 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 né? E os alunos ficam ali olhando para a gente, tá? Com aquela carinha, não estou entendendo nada, ou muitas vezes nem olhando para nós eles estão, certo? Do que eles realmente colocarem a mão na massa. É difícil? Muito. Eu sei que é, né? E vocês não precisam me falar isso, porque eu tenho convicção que é muito difícil. É muito difícil nós montarmos uma equipe, é muito difícil nós fazermos com que o aluno traga a sua atenção para nós, né? É muito difícil a gente, muitas vezes, fazer com que ele deixe a resistência de lado, né? É, e comece a criar, né, saberes matemáticos, mas a gente tem que tentar, porque se a gente não tentar, né, é óbvio que o distanciamento vai ficando cada vez maior. E é por isso que nós temos um número tão grande de pessoas hoje que quando a gente fala, ai, você gosta de matemática? Ai, não, matemática para mim, não. Eu gosto de português, eu gosto de história, eu gosto de geografia, mas matemática, não, né? Mas a gente não pode passar isso para o aluno. Por quê? Porque nós estamos ali na frente da sala de aula e para eles nós somos uma referência, né? Então, antes de tudo, nós temos que gostar, nós temos que aprender realmente, tá? Para que a gente depois possa passar com convicção, com certeza, com gosto, né? Tudo isso para esse aluno. E fazer com que ele, na verdade, aprenda, tá? Junto com esse contexto, junto com os seus colegas, junto, muitas vezes, com nós mesmos, porque nós estamos ali aprendendo também. Então, isso tudo é muito importante, tá bom? Eu vou compartilhar aqui com vocês um material. Só um instantinho. Só um instante. Ensino da matemática. Ué, foi, não foi? Foi, saiu. Ele vai e volta, vai e volta. Esse Teams, ele realmente.
Se agora ele vai. Agora ele. Acho que vai agora, hein? Vamos lá. Pronto. É, então, nesse ensino de matemática, é importante que a gente entenda, e vocês podem me interromper, tá? É, sempre que quiserem, tá bom? Fiquem bem à vontade aí para dar a sua opinião, para falar um pouquinho. É, como eu falei para vocês, é muito importante, né, que a gente tenha esse modelo, né, de ensino em relação à matemática. Por quê? Porque, na verdade, hoje, tá, existe uma grande preocupação em relação ao ensino da matemática. Nós percebemos aí, pelas provas que são, na verdade, é, passadas aos alunos, né, durante os anos letivos, é, que os índices eles não são satisfatórios. Mas não é um problema hoje, atual, né? É um problema que, na verdade, ele vem se propagando ao longo dos anos, justamente por um ensino que era altamente tradicional, né? E que muitas vezes o aluno não conseguia acompanhar. Eu posso dizer que eu fui um ponto fora da curva, porque eu me identifico com a matemática, apenas por isso. Porque se eu não me identificasse, eu também, né, poderia dizer que, olha, eu não gosto de matemática, não, só de falar em matemática já me dá ânsia, né? Não sei matemática, não gosto de matemática, tenho dificuldade com matemática e, obviamente, por eu não gostar de matemática, eu tenho dificuldade de passar isso para o meu aluno, óbvio, né? Lógico. Então, isso não aconteceu comigo por uma coincidência, simplesmente pelo fato de eu gostar, né? Então, isso tem que estar bem claro aqui. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, né? Simplesmente eu gosto e não gosto de determinadas outras matérias, né? Outras áreas aí, de repente, para mim, é uma dificuldade muito grande, né? Que para outras pessoas não é. Então, o que que acontece? O professor, na verdade, que são vocês vão ter um papel aí determinante para que é, eu tenha, né, essa chance de fazer com que esse aluno venha para o lado da matemática, tá? Isso é difícil justamente porque a gente ainda tem esses resquícios tradicionais. Novamente falando, quando eu aprendi a tabuada, eu aprendi decorando, como era, né, o normal da época. Era decorar a tabuada. E eu decorei com muita facilidade e nunca mais esqueci a tabuada. Mas, novamente, por quê? Porque eu tinha, na verdade, né, uma delicadeza em relação a isso. Isso não me fazia mal, isso não me agredia, né? Mas eu via colegas meus que tinham uma grande dificuldade. E eu, na criança, não entendia por que que a pessoa tinha essa dificuldade toda. Em contrapartida, eu tinha dificuldades em outras áreas que os meus coleguinhas não tinham, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção. E aí, o que que acontece? É, quando a gente percebe, né, que o aluno não está aprendendo, alguma coisa está falhando, mas está falhando num contexto geral, não é só, né, por parte do aluno, só por parte do professor, só por conta da escola, né? Existe uma série de fatores agregados ali que fazem com que esse aluno esteja falhando, certo? Então, é importante que a gente tente mudar, né, essa perspectiva. E fazendo com que, por exemplo, esse aluno ele tenha a percepção nítida, tá? Que determinados conceitos ele tem que se apossar dele. Não sou eu, não é você que, na verdade, vai colocar esses conceitos para o aluno.
Porque enquanto ele não se empoderar disso, vai ficar tudo muito difícil, é tudo muito abstrato para ele. E a gente vê que a matemática, ela não é abstrata. A matemática, ela é real. A matemática, ela está no nosso dia a dia. Ela está na nossa vivência, né? É, cotidiana, diária, né? Doméstica e profissional. Então, é um conjunto de coisas. Nós não conseguimos viver sem a matemática. Então, é importante que a gente tenha essa noção e que passe também essa importância para o aluno, tá bom? Outra coisa importante é que se esse aluno ele conseguir atribuir um sentido para essa matemática, né? Por que que eu tenho que aprender matemática? Porque a vida, né, ela contém a matemática ali descrita. Ou seja, a partir do momento que eu conto, né, que eu faço uma contagem numérica, essa contagem numérica ela está presente no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme. E muitas vezes até nos nossos sonhos, né? Quando a gente está lá contabilizando, contando carneirinho, né? Fazendo alguma coisa, a gente está olhando também essa parte numérica. Quando a gente tem a noção de hora, por exemplo, a gente está fazendo isso. Quando a gente está repartindo algo com outro, né? É, esse ato de repartir vem da matemática. Então, tudo isso está em conjunto com a matemática. E é importante que a gente mostre isso para esse aluno, né? É, é importante também que a gente consiga respeitar essa diferença, né? Consiga entender que aquele aluno ele está com dificuldades, mas que nós podemos sim e devemos ajudar esse aluno, né? Porque muitas vezes a dificuldade não é só do aluno, ela também é nossa, né? Que de repente não conseguimos enxergar essa dificuldade, tá? Sempre lembrando de uma série de fatores também que tem aí por trás. Eu estou falando única e exclusivamente ali, né, do fator ensino-aprendizagem, tá? Em relação ao aluno e ao professor. Mas é óbvio que a gente tem uma série de outras questões que vão, na verdade, nortear, né, tudo isso que a gente está falando aqui. E qual é a melhor forma de ensinar matemática? Depende, né? Para mim, né, Lourdes, a melhor forma é por meio de solução de problemas. Eu acho que quando você coloca uma questão ali, né, e procura a solução daquele problema em torno da matemática, o aluno consegue vivenciar, ele visualiza, né? Ele sai do abstrato, ele entra ali no real, né? E ele consegue perceber essa diferença. A partir do momento que ele consegue enxergar isso, a matemática foi, na verdade, vencida, né? E que bom que isso acontece. Então, é importante que a gente leve sempre casos para os nossos alunos, questões para os nossos alunos do dia a dia dele. Não adianta eu falar, né, de repente, colocar alguma questão, algum problema, de uma coisa que está totalmente distante da sua realidade, que ele nem sabe o que que é aquilo. Então, a gente tem que sempre trazer exemplos que estejam dentro daquilo que o aluno, na verdade, necessita, daquilo que o aluno percebe, né? Da realidade desse aluno, tá bom? E quando a gente fala também na matemática, é importante a gente falar que ela não está sozinha, né? Essa matemática, ela está junta, ela está agregada com outras, né, áreas. E que bom! Então, a gente tem a matemática junto com a parte de artes, a gente tem a matemática junto com a parte de história, a gente tem a matemática junto com a geografia, né? Junto com o português, né? Então, ela, na verdade, ela está ali em consonância com todas as outras áreas. Isso é muito importante. Então, eu posso fazer várias atividades que relacionam, né,
a parte de, por exemplo, artes com a parte de matemática, a parte da história com a parte da matemática. E é importante que a gente mostre isso para o aluno, tá? Não só quando a gente fala em matemática, mas também quando a gente fala em qualquer outra área de conhecimento, tá bom? E a gente pode fazer muita coisa por meio de jogos. Eu, por exemplo, trabalho hoje ainda, né, numa escola, num colégio, que ele fica, e eu não saio dali de jeito nenhum, né, propositalmente. Eu gosto muito de lá, de uma área que ela é uma área relativamente, não vou dizer perigosa, né, mas ela é uma área com muitos desafios. Ontem, por exemplo, terça-feira, é, eu não consegui chegar no colégio, né? No meio do caminho, recebi uma mensagem dizendo que era para voltar, porque estava tendo, né, um tiroteio e a gente não conseguiu dar aula, a escola teve que ficar fechada, né? Então, a gente tem muitos problemas, sim, né? É, em muitos momentos, a gente pensa em desistir, sim, né? Mas é uma coisa que só nesses momentos acontece. Depois disso, tudo volta ao normal e eu continuo ali, né? Eu poderia ir para outro colégio, para um outro tipo de localização? Poderia, né? Mas eu gosto dali, eu me sinto bem com os meus alunos ali, né? E eu percebo a felicidade deles quando eles realmente aprendem alguma coisa. Então, isso para mim é muito satisfatório. E isso é o que me faz caminhar, né? E por que que eu falei nisso? Porque muitas vezes a escola, né, ela não tem condições de ter, por exemplo, jogos, né, matemáticos, ela é, que seja financeiramente, né, sejam caros, ou que você precise, por exemplo, de uma internet para que você mostre alguma coisa. Hoje em dia a gente atua muito, né, com essa parte de mídias educativas, e a gente está num colégio, numa escola que não tem nada. O que que a gente faz? Bom, é o meu caso, né? A internet não pega na escola, né? A gente não tem como fazer nada, né, em relação, à informática. E o que que a gente faz? A gente trabalha mesmo, né, na mão. Ou seja, a gente faz com que os alunos tragam material, quando eles não trazem, que também é o nosso cotidiano, nós levamos, né, e nós tentamos mostrar para esse aluno, dentro do cotidiano dele, que eles podem aprender. Eles podem aprender figuras geométricas, eles podem aprender, muitas vezes, até a dialogar dentro da matemática, né? A gente pode fazer tipo um mercadinho, né, onde esse aluno ele vai comprar, né, mercadorias, né, e quem está lá no mercadinho vai fazer essa venda. E aí, dentro disso, como seria esse diálogo? Né? Então, dentro da matemática, nós também associamos o quê? A língua portuguesa. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Isso é muito importante, tá? Então, tem vários jogos que a gente pode fazer, por exemplo, a partir de alimentos, né? Frutas, caixas de embalagens de alimentos, por exemplo, né? Em que a gente possa, na verdade, observar ali percentual, né? A gente pode falar em fração. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer com materiais simples, certo? Temos também, obviamente, né, aplicativos e temos também sites que a gente pode entrar quando, né, a escola, na verdade, oferece, né, isso para nós e isso para o aluno, tá? Volto a falar que não é a minha realidade, mas é muito interessante quando isso pode acontecer. Por quê? Porque o aluno ele pode aprender ali no cotidiano, no dia a dia, e ele também pode aprender, né, hoje, mais do que nunca, né, por meio, de mídias educativas. Então, é importante que a gente tenha ali, essa interface,
né? Para que o aluno, ele, na verdade, ele possa ter essa balança, né? E ele possa equilibrar, tá? Tanto o cotidiano, tanto o físico, né? Quanto a parte da informática. Que bom que você gosta de jogos, Evelyn. Eu também, adoro, adoro jogos. E é muito legal porque a gente tem uma série de jogos que a gente pode trabalhar, atuar com esse aluno, né? E fazer com que ele comece a perceber ali a existência da matemática de uma forma positiva, né? Então, isso é muito legal. Então, essa parte toda da tecnologia, essa parte que a gente tem de tratar até, por exemplo, dados que a gente tenha depois de um jogo, né? Quem ganhou, quem tem mais pontos, né? A partir daí, montar tabelas, montar gráficos. Ah, nós somos 10 jogadores, cada um ganhou tanto, né? Quanto isso representa em termos de fração? Quanto isso representa em termos de porcentagem, né? Como é que a gente pode representar isso estatisticamente? Então, tudo isso são formas, obviamente, dependendo da série com a qual a gente está trabalhando, mas isso tudo são formas de mostrar para o nosso aluno a importância da matemática, ok? Bom, e aí eu trouxe aqui algumas questões, tá? São questões de concursos, são questões, algumas são questões até de ENAD, né? Que evidenciam ali o ensino da matemática. Eu gosto muito dessa aqui, eu sempre, né, nas minhas aulas, falo sobre ela, porque ela é uma questão que, na verdade, você tem apenas que pensar, né, e refletir como educadora e como educando. E essa questão, ela envolve justamente o que eu falei para vocês, que é a relação entre a matemática e outras, né, áreas. No caso aqui, é uma questão já antiga, de 2008, né, mas ela é renovada, né, sempre. Você sempre vê questões desse tipo em concursos. E nessa questão, ele fala da relação entre a matemática e as artes plásticas. O que que ele coloca? Olha lá. A professora Inês, interessada em integrar matemática e artes plásticas, propôs aos seus alunos uma pesquisa da obra do artista plástico Pierre Mondrian. E essa pesquisa consistiu na observação dos quadros reproduzidos abaixo. Então, tem ali dois quadros, né, desse artista, em que a professora vai tentar, na verdade, tudo bem, Valmir, tem problema, seja bem-vindo. E a professora vai tentar, na verdade, né, fazer uma relação entre a matemática e artes plásticas. Então, qual o objetivo da educação matemática para o ensino fundamental, tá? Presente nos PCNs, atende à proposta da professora de observação dos quadros de Mondrian. Repara, é para o ensino fundamental, tá? Onde o aluno ele vai observar os quadros e relacionar esse quadro com a matemática. Então, ali a gente já tem que começar a ter uma certa ideia, né, do que a professora, na verdade, está desejando. Será que essa professora, no ensino fundamental, quando ela tenta fazer essa interação, ela está querendo que o aluno abstraia cálculos ali complexos? Obviamente não, né? Ela está justamente querendo mostrar essa interação, essa relação entre a matemática e a arte. Então, às vezes a gente vê uma questão e nós mesmos, né? Imagina o aluno, olhamos essa questão ou questões próximas a essa e a gente já viaja, né? Achando que a coisa, meu Deus, é uma coisa assim, o que será, né? E a gente tenta colocar uma resposta assim muito complexa, quando na verdade você não tem, né?
complexidade ali. Então, olha lá. Identificar formas geométricas e reproduzi-las segundo categorias artísticas miméticas a fim de apurar o gosto estético. Ou seja, será que a professora quer reproduzir formas geométricas e apurando um gosto estético, né, dentro da relação matemática e arte? Letra B. Estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares. Ou seja, ele quer, na verdade, fazer uma conexão entre a matemática, tá? Por diversas áreas ali que seja, tá? E temas de outras áreas curriculares. Letra C. Descrever resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, estabelecendo relações entre a matemática e a linguagem oral. Então, essa precisão ali, né, já está. Letra D. Resolver situações problema para validar estratégias e resultados, identificando os ângulos obtuso, agudo e reto entre as formas geométricas. A professora nem falou nisso, né? Porque você pode ter várias outras coisas ali, além dos ângulos agudo, né? Obtuso, reto. A gente pode fazer uma série de outras coisas sem citar isso. Letra E. Apurar a percepção da forma e estimular a sua criação por meio da cooperação, tendo em vista a solução de problemas numéricos propostos. Então, para isso, a gente precisa ter um problema numérico ali. Será que é isso que a professora pretende? Será que ela pretende mostrar um problema numérico ali através, né, de equações, através de soluções, né, numéricas dentro desse quadro? Ou seja, quantos quadrados eu tenho, quantos retângulos eu tenho? Será que o objetivo é esse? Quando ela fala em integrar a matemática e as artes plásticas? Ah, está sem acesso. Então, vamos ver aqui. Cada um falou alguma coisa, letra A, letra E, e não é. Não é nem a letra A e nem a letra E. É a letra B. Olha como é que a gente, na verdade, olha como é que a gente, quando a gente fala em matemática, a gente já pensa logo, né, em algo que seja ali direto, concreto, numérico, né, e que tenha um resultado. Quando a gente coloca o enunciado, repara, o que a professora quer é apenas observar os quadros. Está escrito ali na questão. É observação dos quadros, tá? E integrar a matemática com as artes. Ela não falou em momento algum que dali ela iria tirar, né, determinadas questões, tá, voltadas única e exclusivamente para a matemática. Que ela fosse perceber, né, diretamente equações, né, números, tá, resultados, nada disso. Ela apenas está propondo uma integração. Então, por que é a letra B? Porque olha o que está escrito aqui: estabelecer conexões entre temas matemáticos, quaisquer. A gente pode ter uma série de temas matemáticos ali, né? A gente pode falar em formas geométricas, a gente pode falar em ângulos, a gente pode fazer uma contagem, né?
ali, né? De, por exemplo, falar de retas, a gente pode falar de paralelismo de retas, perpendicularismo de retas, mas a professora falou isso? Não. A gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Eu olho para ali, eu posso pensar em várias coisas, mas, na verdade, o que a professora quis, e está escrito no enunciado, é apenas integrar a matemática com as artes plásticas. Então, como ela está querendo apenas integrar, ela não está querendo um resultado matemático, né? Ela não está querendo, por exemplo, identificar formas. Ela não falou em momento algum, até porque a gente pode trabalhar ali, né, sem ser com formas geométricas. A gente pode trabalhar com contagens. Ah, vamos contar quantas retas nós temos? Vamos contar quantos quadradinhos nós temos? Olha quanta coisa a gente pode fazer, mas a gente pensa sempre em algo além disso, né? Então, olha como essa questão ela é simples. Ela quer simplesmente, mediante o que está escrito no enunciado, estabelecer conexões entre temas matemáticos que a gente não sabe quais são, porque nada disso foi dito na questão, né? E conhecimentos de outras áreas. Que outras áreas são essas? No caso, artes plásticas. Apenas isso, nada além disso. Mas nós já pensamos em algo maior, a gente já pensa em algo mais complexo, né? Então, só para vocês entenderem que, na verdade, é, a coisa é muito mais simples do que a gente pensa, né? Ainda mais quando a gente vai fazer um concurso, né? Quando a gente vai fazer uma prova dentro da área de vocês, pedagógica, e que nessa prova nós temos o ensino da matemática. Tenho certeza que em nenhuma questão eles vão pedir para você, e isso já fica aí para o ENAD que vocês vão fazer aí ao final, né? E para concursos que vocês vão fazer também, em momento nenhum, no ensino da matemática, eles vão pedir que você resolva um problema que tem uma questão numérica. Ele quer apenas que você entenda o sentido da matemática na vida do aluno. O sentido da matemática dentro de um contexto geral, né? E dentro também de uma conexão com todas as outras áreas. É isso que a gente tem que entender, né? Como melhorar, né, a vida do aluno, como fazer com que esse aluno, ele, na verdade, se empodere desse conhecimento, né? E o que que a gente pode tirar de relações positivas com isso? Não é tão difícil, né? Então, quando a gente começa a olhar por esse lado, né, a gente começa a perceber que, que a gente tem uma sustentabilidade matemática. Olha que coisa legal, né? A gente tem uma sustentabilidade dentro do nosso cotidiano. É, vou colocar aqui mais uma só, bem rapidinho, ó, bem rápida, tá? E aí eu paro de compartilhar. Os professores que lecionam matemática e ciências na Escola Brasil, resolveram ministrar suas aulas em um laboratório de informática, utilizando atividades preparadas na abordagem construcionista. Muito bem. Com o auxílio de softwares. Olha que maravilha. O laboratório não tem computadores suficientes para todos os alunos da turma. Os professores desejam também praticar a avaliação formativa. Nessa perspectiva, avalie se as situações descritas a seguir atenderiam aos anseios desses professores. Então, primeira, propor aos estudantes a realização de atividades em duplas nos computadores, construídas a partir de situações problemas. Realizar a avaliação processual, né, dentro de uma intenção, né, voltada para a educação. 2, basear o processo ensino-aprendizagem em tutoriais que são comuns em software,
Olha, a gente já, né? Ai, meu Deus, um tutorial, né? Um software. Tá? Avaliar com o objetivo de classificar e premiar os melhores estudantes. 3. Utilizar o computador como instrumento de transmissão da informação, observar o comportamento dos estudantes enquanto manipulam o software para privilegiar na avaliação aqueles que conversarem menos com os colegas durante as atividades. 4. Preparar as atividades que devam ser realizadas individualmente nos computadores, mesmo que seja preciso separar a turma em 2 grupos para usarem o laboratório em horários distintos. Tomar a autoavaliação como correspondente a 90% da avaliação final dos estudantes. Então, repara como tem aí contradições assim tremendas com tudo que a gente, né, aprende, com tudo que a gente conhece dentro da pedagogia. E aí, dentro disso, o que que a gente poderia pensar, né, de certeza? E aí a gente tem a resposta: apenas a primeira. Apenas propor ao aluno, né, uma atividade em dupla, porque não tem computador para todo mundo, a partir de situações problemas. E levar isso dentro de uma intenção educativa. Não é interessante, né, nesse momento, que a gente utilize tutoriais e avalie classificando e premiando os melhores estudantes. O objetivo não é esse. Né? Também não é o objetivo privilegiar na avaliação aqueles que conversam menos. Não é o objetivo, não é esse nesse momento. Né? Também não é o nosso objetivo, por exemplo, preparar uma atividade para ser realizada individualmente em turnos distintos. A gente não pode, né, obrigar o aluno a vir num turno distinto, a partir do momento que não tem computador para todo mundo. Tá? E nem pode fazer com que essa autoavaliação seja correspondente a 90% da avaliação final dos estudantes. Então, repara que a coisa é simples, né? As questões, elas querem uma resposta simples de nós. Basta, né, a gente entender o que ela está propondo, tá bom? Eu vou, então, parar de compartilhar aqui. Pronto, voltamos. Era isso que eu queria passar para vocês. E eu queria, deixa eu só baixar aqui a lista de presença para ver se todos estão aqui. Eu vou falar o nome de vocês. Só um instante. Só para ver se. Deixa eu só abrir aqui a presença, só para ver se tem mais alguém aqui que não esteja na lista, que tenha tido algum problema. Ó, então eu tenho aqui, ajudem aqui. Eu tenho a Maria Joaquina, eu tenho a Maria do Perpétuo, eu tenho a Ingrid Thalita, eu tenho a Letícia Pereira, eu tenho a Janete Nunes, a Luciana Matias, a Adriele Cristina, a Evelyn da Silva, a Ana Cláudia Modesto, Liliane Emily, Luciene Nogueira, Gisele Liliane, Luísa, só tem Luísa. Então, aqui eu já tenho um problema, porque se tiver mais de uma Luísa, eu não sei quem é, tá? A Miriam Lopes, a Nara, também só tem Nara. Cristiane Silva, Kátia Júnia, Cláudia, só tem Cláudia aqui. Glória Rocha, Vaneide e a Sabrina. Vocês têm como me confirmar aí? Então vamos lá. Só para que vocês possam ter aí o pontinho. Tá ótimo, tá ótimo. Tá.
Nara, por exemplo. Nara, você podia, eu não sei se você tá com é, microfone, ou se você pode colocar ali no chat um dos seus sobrenomes, só para que depois a gente. Eu precisava da Luísa, não sei se está aí, Luísa, Cláudia e a Nara. Só um sobrenome de vocês para a gente não ter problema na hora da pontuação, né? Porque vocês vão ganhar uma pontuação. Pode sim, Liliane, pode sim. Boa noite. Boa noite. O meu é Ana Luísa Moreira Rocha. É Ana Luísa Moreira Rocha. Isso. Tá. Obrigada. Nada. E aí foi um prazer muito grande estar com vocês. Boa noite. Boa noite. O meu é Cláudia Regina da Silva. Cláudia Regina da Silva. Tá ótimo. E ficou faltando a Nara. Esse nome lindo. Nara, você tem como falar um sobrenome? De qualquer forma, olha, muito obrigada, tá? Eu vou liberar vocês pelo horário. Fiquem bem, tá? E qualquer coisa podem me chamar lá no chat, tá bom? Eu vou tentar, Nara, vamos ver se só tem uma Nara lá para eu poder dar a pontuação, tá bom? E se não entrar essa pontuação, depois você me fala, tá? Tá com a mãozinha levantada. Só que tá mutada. Não tô ouvindo você. Você tá. Eu vou só parar aqui a gravação, tá bom? Agradeço demais a vocês. Não tem problema.